Brasil está prestes a escrever um novo capítulo na sua própria história. Um capítulo que mistura ousadia, engenharia, visão de futuro e a coragem de enfrentar limites que, por mais de um século, pareciam intransponíveis. Debaixo das águas, onde por décadas existiu apenas a separação, vai nascer uma ligação capaz de redefinir a mobilidade, a logística e o desenvolvimento de uma das regiões mais estratégicas do país. O que antes era espera, travessia lenta e gargalo histórico, agora se transforma em símbolo de avanço, uma obra que poucos acreditavam que sairia do papel, mas que está prestes a se tornar realidade, provando que o Brasil não apenas sonha grande, mas constrói grande. Durante décadas, a travessia entre Santos e Guarujá foi sinônimo de paciência. Milhares de pessoas todos os dias enfrentando filas, balsas sobrecarregadas, atrasos imprevisíveis e uma logística que simplesmente não acompanhava a importância econômica da região. O maior porto do Brasil, responsável por uma fatia gigantesca do comércio exterior, operava com um obstáculo silencioso bem à sua frente: o próprio acesso entre as margens do canal, um gargalo que não aparecia nos mapas internacionais, mas que era sentido na prática por trabalhadores, empresários, motoristas, turistas e moradores locais. Cada minuto perdido ali se transformava em custo, ineficiência e atraso para o país. Por muito tempo, essa realidade foi aceita como inevitável. Falava-se em projetos, em ideias, em estudos, mas nada avançava. A travessia continuava limitada às balsas ou a um trajeto rodoviário longo, congestionado e distante. O desafio parecia grande demais. Afinal, como atravessar um canal movimentado, profundo, estratégico para o comércio marítimo, sem interromper o fluxo de navios, sem criar riscos ambientais ou operacionais? A resposta parecia simples: não dava. E assim, geração após geração, a ideia de uma ligação direta ficou adormecida, quase como uma lenda urbana da engenharia brasileira. Mas grandes países não se constroem aceitando limites como definitivos. Em algum momento, a pergunta muda. Em vez de por que não dá, surge o como fazer. E é exatamente nesse ponto que o Brasil começa a mudar a sua própria narrativa. O túnel Santos-Guarujá nasce dessa mudança de mentalidade, não como uma obra qualquer, mas como uma resposta direta a um problema centenário. Uma resposta que exige técnica avançada, planejamento de longo prazo e, acima de tudo, decisão política e institucional. A virada começa quando o projeto deixa o campo das promessas e entra no campo dos contratos. O leilão, realizado em setembro de 2025, marca esse divisor de águas. Ali, o túnel deixa de ser apenas um sonho antigo e passa a ser compromisso concreto. Uma parceria entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, estruturada dentro do maior programa de infraestrutura do país, dá início à maior obra do novo PEC. Não se trata apenas de um investimento financeiro, mas de um pacto de longo prazo com o desenvolvimento nacional. Uma concessão de 30 anos que carrega consigo a responsabilidade de transformar a realidade de toda uma região. E os números por trás dessa obra ajudam a dimensionar sua grandiosidade. São 6,8 bilhões de reais em investimentos. Um traçado de 1,5 quilômetro de extensão, sendo 870 metros completamente submersos sob o estuário. Uma profundidade que chega a 21 metros abaixo do nível da água. Uma estrutura pensada para receber 6 faixas de tráfego, ciclovia, passagem para pedestres, galeria técnica para serviços essenciais e até espaço reservado para um futuro veículo leve sobre trilhos. Não é apenas um túnel para carros, é um corredor multimodal, desenhado para o presente e para as próximas décadas. Com ele em operação, a travessia, que hoje pode levar até 18 minutos por balsa ou quase 1 hora pela rodovia, será feita em apenas 1 ou 2 minutos. 2 minutos, um tempo que muda completamente a lógica de deslocamento entre Santos e Guarujá. Um tempo que altera a rotina de quem trabalha de um lado e mora do outro. Um tempo que impacta diretamente o turismo, o comércio, os serviços e principalmente a logística do maior porto da América Latina. Estima-se que cerca de 80 mil pessoas utilizem o túnel todos os dias. O que antes era espera, agora será fluidez. Mas talvez o aspecto mais impressionante dessa obra não esteja apenas nos números, e sim na tecnologia adotada. O Brasil vai utilizar pela primeira vez em sua história o método de túnel imerso, uma técnica sofisticada, amplamente utilizada em países como Holanda, Japão e China, mas inédita em território nacional. Diferente dos túneis tradicionais escavados em rocha, o túnel imerso é construído a partir de módulos gigantes de concreto pré-moldados em terra firme. Cada um desses módulos é fabricado em docas secas, testado exaustivamente para garantir vedação e resistência e só então transportado por flutuação até o local definitivo.
O processo é quase cinematográfico. Após serem rebocados até o canal, os módulos passam por um delicado processo de submersão controlada. A água é bombeada para fora de reservatórios provisórios, fazendo com que as estruturas afundem lentamente até o ponto exato previamente preparado no leito do canal. Guinchos e macacos hidráulicos alinham cada peça, e uma camada de pedras é colocada sobre o túnel para protegê-lo contra impactos. Tudo isso sem interromper a navegação do porto, um dos maiores desafios do projeto. O método de túnel imerso permite uma construção mais rápida, mais segura e com menor impacto ao ambiente aquático quando comparado a outras soluções. Ele já foi testado em algumas das obras mais complexas do mundo, como grandes travessias submarinas na Ásia e na Europa. Ao trazer essa tecnologia para o Brasil, o país não apenas resolve um problema local, mas também dá um salto em aprendizado e capacitação em engenharia pesada. É conhecimento que fica, é experiência que abre portas para novos projetos ainda mais ambiciosos no futuro. A execução da obra ficará a cargo de um consórcio internacional, liderado por uma construtora europeia em parceria com uma gigante chinesa da engenharia. Essa combinação reflete uma tendência global. Grandes obras exigem cooperação, troca de expertise e integração de experiências acumuladas em diferentes partes do mundo. Mas, apesar da participação estrangeira, o impacto é profundamente nacional. A obra mobiliza mão de obra local, fornecedores brasileiros, engenheiros, técnicos e empresas de apoio. Gera empregos diretos e indiretos ao longo dos seus 5 anos de construção, estimula a economia regional e nacional e, talvez mais importante, fortalece a confiança do país em sua própria capacidade de executar projetos de alta complexidade. Cada etapa vencida reforça a ideia de que o Brasil não precisa se limitar a soluções improvisadas ou paliativas. Pode sim pensar grande e executar à altura. O Porto de Santos responde por uma parcela significativa das exportações e importações do país. Qualquer ganho de eficiência em seu entorno se traduz em redução de custos logísticos, maior previsibilidade e mais atratividade para investimentos. Em um mundo cada vez mais competitivo, onde tempo é dinheiro e logística é estratégia, eliminar gargalos históricos é uma questão de soberania econômica. Além disso, a obra tem um forte impacto social. A integração entre Santos e Guarujá deixa de ser um obstáculo diário e passa a ser um elo de oportunidades. Morar em uma cidade e trabalhar na outra se torna mais viável. Serviços se integram, o turismo ganha fôlego, a qualidade de vida melhora. O túnel não apenas encurta distâncias físicas, mas aproxima realidades que, por muito tempo, estiveram separadas por poucos metros de água e muitas horas de espera. Há também um símbolo poderoso nessa construção. Durante mais de 100 anos, a ideia de uma ligação fixa entre as duas cidades foi discutida, prometida e adiada. O túnel se torna, portanto, uma resposta a essa espera histórica. Um recado claro de que problemas antigos podem sim ser resolvidos quando há planejamento, vontade política e visão estratégica. Ele representa uma mudança de postura. Em vez de conviver com atraso, enfrentá-lo de frente. Quando as obras começarem em fevereiro de 2026, o Brasil estará oficialmente entrando em um território novo. Cada módulo de concreto fabricado, cada etapa de submersão concluída, cada metro avançado sobre o canal será acompanhado com atenção, não apenas por quem vive na Baixada Santista, mas por todos aqueles que enxergam na infraestrutura um dos pilares do desenvolvimento nacional. O túnel será observado como um teste, uma vitrine, uma prova de que o país é capaz de executar projetos padrão internacional. E quando finalmente estiver pronto, o impacto será imediato. 2 minutos para cruzar um trecho que antes exigia planejamento, paciência e resignação. 2 minutos que simbolizam mais de um século de espera transformado em eficiência. 2 minutos que mostram como a engenharia, quando bem aplicada, pode mudar a vida das pessoas de forma concreta e cotidiana. No fim das contas, o túnel Santos-Guarujá é mais do que concreto, aço e tecnologia. Ele é uma afirmação de que o Brasil não precisa aceitar gargalos como destino, uma afirmação de que obras complexas não são exclusividade de países desenvolvidos, uma afirmação de que quando o país decide agir, é capaz de quebrar limites e vencer o impossível. E ao observar essa obra nascer debaixo das águas, fica a pergunta: quantos outros desafios históricos ainda aguardam coragem, visão e engenharia para serem superados? O túnel não é um ponto final. É um começo, um sinal claro de que o Brasil pode sim construir o futuro que durante tanto tempo apenas imaginou.